Salve, salve galera do canal, firmeza? V2 Brutal na área. E hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de uma dúvida muito recorrente aí nos grupos, redes sociais, que também já foi a minha dúvida. Na verdade, ela acaba sendo a dúvida tanto quando a gente quer iniciar no mundo das duas rodas, quando a gente já faz parte do mundo das duas rodas e de repente quer subir de cilindrada, trocar de moto, trocar de categoria, né? Que é a fatídica pergunta: que moto escolher? Mas antes da gente começar o bate-papo, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, ativa aí o sininho das notificações, deixa aquele like brutal aí para fortalecer o trabalho que a gente faz aqui no canal. Me segue lá no Instagram, @V2Brutal. Bora pra vinheta, que daqui a pouco a gente continua o bate-papo. Let's bora! Bom, quando surge essa dúvida, sejamos aí iniciantes ou mais experientes aí no mundo de duas rodas, geralmente a primeira reação é perguntar para terceiros, sejam amigos ou amigas próximas, em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Na maioria das vezes a gente já está aí com uma ou mais motos aí já definidos aí na cabeça, que a gente quer, e aí a gente pergunta: e aí, que moto escolher? O grande problema da gente já ir direto perguntar para outras pessoas é que essa pessoa ela vai te responder com base na experiência dela, nos gostos e preferências dela. Ela não vai levar em consideração as nossas particularidades. Então, não que isso seja errado. Na verdade, é muito positivo a gente perguntar e buscar opiniões de outras pessoas para a gente ter até mais informações a respeito da moto que a gente cogita aí adquirir. Mas eu acho que antes da gente buscar informações de terceiros, a gente precisa responder alguns questionamentos próprios. Buscar aí o que nos agrada, o que nos apetece, qual é o intuito que a gente vai utilizar essa moto, para com essas informações sim, partir para ir buscar de outras fontes mais informações a respeito da moto que a gente decidir adquirir, baseado na nossa vivência, na nossa experiência, nos nossos gostos, na nossa condição financeira, na aplicabilidade que a gente vai ter para essa moto, ou seja, para que a gente quer essa moto, né? Então eu acho que é mais produtivo e é mais assertivo a gente se responder a essas questões antes, para depois buscar informações de terceiros. E eu acho que ainda acontece algumas situações um pouquinho piores, quando a pessoa nem busca informações de terceiros, nem se responde a esses questionamentos, ou se baseia só em opiniões de terceiros e acaba adquirindo a moto. E aí o que geralmente acontece nessas situações, galera? A moto ela acaba não sendo nada daquilo que você esperava. Você acaba não se identificando com a moto, não gostando da moto, e aí você acaba perdendo grana, porque você vai ficar com uma coisa que você não gosta. E aí o que acaba acontecendo? Você vai queimar a moto. Você vai vender a moto para procurar uma outra moto que te agrade. E aí você muitas vezes cai de novo nesse ciclo de perguntar para terceiro, e aí fulano fala que tal moto é melhor, e aí você compra essa moto, e aí de repente você não se identificou com a moto, e aí vai vender de novo. E aí ou você larga de mão, você desencana de moto, se é uma coisa que você vai fazer por lazer, ou você acaba falando mal da moto, muitas vezes de forma injusta, porque simplesmente você não se identificou com a moto. Então é legal fazer essa autopesquisa, esse autoconhecimento antes de adquirir a motoca, para que você faça uma compra mais assertiva, né? Lembrando que essa é a minha opinião, tá, galera? Baseado aí nas minhas experiências, no que eu tenho vivido aí até o momento e no que eu tenho experienciado aí e visto pelas redes sociais, entre amigos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explanar aí e elencar aqui quais foram as questões que eu me fiz antes de pensar em escolher uma moto. Então vamos lá. A primeira das questões que eu fiz para mim mesmo foi: para que eu vou usar a moto? Para que eu quero uma moto? Eu vou querer essa moto para trabalhar,
eu vou trabalhar com essa moto, eu vou ser motoboy, vou fazer entregas, ou eu vou só fazer deslocamento diário, ir de volta para o trabalho. Essa moto vai ser uma moto mista, eu vou usar ela tanto para fazer deslocamentos diários, quanto para passeios esporádicos de final de semana, por exemplo. Ou eu quero uma moto exclusiva para viagens, para fazer passeios longos em terrenos diversos. Para que eu quero essa moto? Essa foi a primeira das questões que eu me fiz. Aí eu sabendo qual a finalidade da moto para mim, para que eu queria a moto, para que eu iria utilizar a moto, eu já conseguia pensar no próximo questionamento. Qual seria a cilindrada que melhor me atenderia para esse propósito que eu quero a moto? Por exemplo, uma moto para você trabalhar, fazer entregas, enfim. Geralmente vai ter que ser uma moto aí para uso mais urbano, uma moto de cilindrada baixa para te proporcionar economia. Uma moto para uso misto já pode ser uma cilindrada, né, de média alta cilindrada, uma 600, uma 500, por exemplo. De repente, se você quer fazer viagens mais longas, diversos tipos de terreno, de repente uma moto de uma cilindrada maior vai te atender melhor. Então, eu sabendo a finalidade, eu já consigo pensar na cilindrada que mais ou menos vai me atender. Lembrando que a cilindrada, ela vai muito de acordo também com a sua experiência. Se você está começando no mundo das duas rodas, eu não indicaria você, por exemplo, adquirir uma moto de média, alta cilindrada. É mais complicado, é melhor, é mais indicado a gente começar com uma moto de uma cilindrada um pouco mais baixa, para você pegar um pouco mais de experiência. Claro que não é impossível você começar a andar já em motos de alta cilindrada, só que é mais perigoso. Então, já sabendo qual é a finalidade e qual a cilindrada que melhor vai me atender, eu já consigo pensar nos estilos, nos tipos de motos que eu poderia adquirir baseado na minha finalidade. Como, por exemplo, eu vou fazer passeios esporádicos de final de semana, ou eu vou fazer uso misto, vou usar para um deslocamento ali na semana e vou de repente fazer um passeio mais curto, um passeio médio no final de semana. De repente uma Cruiser Custom me atenderia legal, ou uma Naked também poderia me atender legal. Aí vai de gosto, preferência, é você começar a entender aquilo que mais te agrada, para você saber o que mais vai te vestir melhor, né? Porque a moto ela tem que vestir você, e você tem que vestir a moto para que seja ali uma coisa agradável a pilotagem. Então você já começa a pensar ali em qual que vai ser o estilo de moto que mais vai te agradar e te atender baseado aí na sua finalidade. Eu, por exemplo, comecei com as motos Cruiser Custom, que eu acho lindas, adoro as Customs, mas como eu fazia inicialmente aí uso misto, eu fazia tanto deslocamento semanal para ida e volta do trabalho e passeios curtos, médios aí de final de semana, por conta aí, por exemplo, das condições de asfalto que a gente tem aqui em São Paulo, já se tornou um pouco incômodo ter uma Custom, por conta do curso de suspensão ciclística, me cansava demais pilotar uma Custom, até porque eu já queria, por exemplo, partir para passeios mais longos, viagens em todo tipo de terreno. Então eu optei, por exemplo, comecei com uma Custom de média cilindrada e parti depois para uma Big Trail, que é o que mais tem me agradado. Então aí a gente já começa a dar forma, né, para o nosso desejo, a gente sabendo aí, entendendo aí as nossas necessidades e as nossas preferências. Então a coisa já começa a tomar um formato legal aí. Agora sim, com todas essas informações em mãos, a gente já consegue fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada sobre qual moto a gente vai querer, qual moto a gente vai adquirir. E aí a gente pode sim partir para perguntar para amigos, para amigas, fazer pesquisas aí em grupos de proprietários, nas redes sociais, para entender
qual a melhor moto dentro daquela categoria, dentro daquela finalidade que eu desejo, dentro daquele estilo que eu desejo, é a melhor opção. Mas aí a gente ainda está falando de uma escolha racional, tá, galera? A gente está avaliando aí questões mais técnicas, então a gente ainda está um pouquinho no lado racional. Por mais que a gente tenha usado aí um pouquinho do emocional, das nossas preferências para tentar definir aí mais ou menos qual que é o estilo de moto que mais nos agrada e mais se encaixa para aquele propósito que a gente tem, ainda falta aí levar em consideração a questão emocional. Bom, e aí como é que você faz para avaliar essa questão emocional? Bom, aí não tem muito o que fazer, né? É test ride. Já tem aí definido mais ou menos qual é aí a finalidade, já tem uma noção de cilindrada, já deu uma pesquisada aí em alguns estilos que mais te agradam. Então agora é a hora de você escolher aí alguns modelos aí baseado nesses parâmetros e fazer test ride. Porque só assim você vai conseguir realmente saber se aquela moto é tudo aquilo que você imaginava e se ela realmente vai te agradar. Isso é muito importante, porque se você comprar a moto sem você testar, você cai no erro de repente ter uma ideia do que a moto é e quando você vai ver na realidade ela não é bem aquilo que você imaginava. Por que eu falo isso? Porque de repente você fez toda essa pesquisa, todo esse levantamento, entendeu aí qual que é mais ou menos o seu propósito, o que mais te agrada, só que você definiu a moto A como a preferencial aí dentro daquilo que você imagina. Mas de repente você vai lá, faz um teste nessa moto e a moto, cara, não te agradou. De repente, aquela que era o patinho feio entre as suas opções ali, você sobe na moto, você pilota a moto, sente a vibe da moto e, cara, foi aquela que colocou um sorriso no seu rosto e te fez feliz. Então a gente tem que colocar na balança aí essas duas questões, tanto o lado racional da escolha e também o lado emocional. A gente tem que saber balancear isso. E claro, quanto mais informações a gente tiver, melhor vai ser a nossa escolha. Mas o importante é você ter boas informações, se conhecer bem nesse sentido, para que você faça uma escolha bem acertada e uma escolha que no fim das contas vá colocar um sorriso no seu rosto, independente da cilindrada, independente do estilo, independente da marca. Eu aconselho a não escolher simplesmente pela marca A ou B, ou pelo modelo A ou B, ou pelo estilo A ou B, ou pelo estilo que está mais em alta, mais na moda. Eu acho furada a escolha moto dessa forma. E isso independente de cilindrada, tá, galera? Seja da menor moto ali para você trabalhar, ou uma moto para você fazer passeios, viagens, para você que gosta de um pouco mais de velocidade. Eu acho que é muito pessoal essa escolha. No fim das contas, essa escolha é muito pessoal e depende muito de você se conhecer para que você não faça uma escolha errada, que de repente você vai se arrepender, vá perder dinheiro tendo que vender a moto para depois procurar uma outra que mais te agrada. Então eu acho que vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo, entre aspas, fazendo essa pesquisa, se conhecendo um pouco mais, para depois aí perguntar aí para os amigos, buscar aí pelas redes sociais, pelos grupos aí de motociclistas, de proprietários, informações mais técnicas, problemas crônicos que a motoca que de repente você quer adquirir aí ela tenha, né, para você fazer uma boa compra, beleza? Lembrando que essa é a minha opinião, tá, galera? Baseado aí na minha vivência, na minha experiência. Eu no início também dei umas cabeçadas aí comprando moto, baseado aí na opinião dos outros, simplesmente sem levar em consideração aquilo que eu realmente queria, esperava e gostava numa moto. Então fica aí um pouquinho da minha experiência com vocês também. Tudo bem a gente ter opiniões diferentes. É normal isso. Se você tiver alguma opinião diferente, ou pensa igual, ou quer complementar com alguma coisa, deixa aí nos comentários. A gente vai trocando ideia aí, beleza? Eu sempre procuro responder todo mundo que comenta nos vídeos.
No mais, galera, espero que vocês tenham curtido aí o tema do vídeo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like brutal para fortalecer aí o trampo que a gente faz por aqui. Segue a gente no Instagram, @V2Brutal, lá no Face também, V2Brutal, certo? V2Brutal saindo fora, tamo junto e é nóis!